Amém. Esse tem que ser o nosso pedido todos os dias, né? Que Ele nos leve à santidade dEle, que Ele nos leve à perfeição dEle. Afinal de contas, para isso que nós fomos criados, amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar agora, consagrar esse momento. Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui mais uma noite, Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Faça o que você precisa fazer em cada coração aqui nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor nos amasse, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos traga entendimento, sabedoria, discernimento, Jesus, que nós consigamos entender, Jesus, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. E que nós sejamos, sim, aperfeiçoados, Pai. Nos leva à santidade, Jesus, nos leva à santidade. Nós precisamos ser parecidos contigo. Amém? E aí, vocês gostaram do som novo? A gente está de som novo. Pamonha acabou, se Deus quiser. E vamos melhorando a cada dia, né? Isso é para ficar mais agradável para vocês. Amém? E eu falei ali com o pessoal da lounge. O som tá ali, mas não tá pago. Porque a gente age por fé. Amém? Então nós cremos que Deus vai nos dar provisão para arcar com tudo isso e cada vez a gente conseguir fazer a casa de Deus melhor, mais agradável, mais confortável para as pessoas que estão chegando. Amém? Gente, essa noite eu queria, de certa forma, não é a mesma mensagem, não é sequência da semana passada, mas nós vamos dar prosseguimento no que foi falado semana passada. E na semana passada eu falei sobre João 13, Jesus ensinando através do exemplo, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, o que ele nos ensina? Ele não só falou, ele se colocou na condição de servo e lavou os pés. E com isso ele estava nos ensinando que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Amém? E aí, continuando lá em João 16, e ele fala antes que ele estava fazendo tudo isso para preparar, porque ele sentia que estava chegando a hora dele. E em João 16, ele continua falando sobre isso. Olha, eu estou aqui, eu estou preparando vocês, eu sinto que é chegada a minha hora. Vocês agora podem estar tristes, mas no futuro vocês se alegrarão, porque eu vou, mas eu vou mandar o Consolador com vocês. E todos nós temos um Consolador no nosso coração. Amém? Consolador é o Espírito Santo. É Ele que nos dirige, é Ele que nos guia, é Ele que nos confronta, é Ele que nos faz discernir certas coisas, é Ele que nos exorta muitas vezes. Então nós temos o Consolador porque Jesus foi. Então lá em João 16 ele estava falando, olha, vocês não entendem ainda, mas pouco mais vocês vão entender. Vocês vão pedir diretamente para o Pai, porque vocês vão pedir em nome dEle. Então tudo que vocês pedirem, vocês vão conseguir. E aí ele fala assim, aqui no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Então, mais uma vez, Jesus está nos ensinando através do exemplo. Ele está falando, olha, vai ser fácil, você vai aceitar Jesus, vai se converter, vai começar a ir na igreja, vai começar a participar do staff, você vai começar a servir todo domingo, você vai ser líder de GC, vai abrir sua casa para a gente fazer um GC e tudo vai ser maravilhoso na sua vida? Não. Ele não prometeu isso. Então, isso não vai acontecer nas nossas vidas. À medida que Ele quer nos abençoar, à medida que Ele quer
e modelando as nossas vidas, e de acordo com a vontade dele, ele vai sim derramando bênçãos nas nossas vidas. Mas não é uma moeda de troca. E aqui ele já tinha. Vocês terão aflições. Então não tem ninguém que não sabe. Nós fomos avisados. Mas a gente não pode desanimar. Porque assim como ele venceu, nós também venceremos. Então, o objetivo de Jesus é sempre nos encorajar, nos dar o exemplo, mas ele sempre nos fortalece. E o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós é aquele que sempre vai nos encorajando. Todas as vezes que a gente pensa em desistir, sabe, naquele dia mal que a gente acorda pensando, hoje eu não consigo levantar dessa cama, hoje não vai dar. O Espírito Santo vem, pega na nossa mão, com todo carinho, dá uma levantada, faz um leve assim, dá uma levantadinha e nos ajuda e nos coloca de pé. Amém? Todos nós que carregamos o Espírito Santo podemos compartilhar dessa experiência, nós podemos viver isso. E eu falei semana passada, muitas coisas nós só vamos experimentar se nós conhecermos Jesus. Nós não vamos experimentar tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tudo aquilo que as pessoas já dividiram, assim, experiências com a gente, só por ouvir, só por ler. Não, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, nós precisamos nos submeter à vontade dEle. Porque é assim que nós vamos ter as nossas experiências. Essas experiências, os problemas, as dificuldades que eu tenho na minha vida e que você deve ter na sua também, são essas oportunidades que Deus usa de nos dar uma experiência única com Ele. Então, assim, nós sabemos que no final nós vamos vencer. Mas hoje nós precisamos carregar a nossa cruz, cada um tem a sua, colocar nas costas e prosseguir. Amém? E ele falou, eu venci, então não desanima. No dia que der uma preguicinha maior, levanta, dá um leve que o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? E lá em João 7, eu queria que vocês abrissem comigo. Lá em João 17:1. Fala assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Gente, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então aqui, a gente vê que Jesus orou. Então Jesus orou. Nós precisamos saber que nós precisamos orar. E ele está falando aqui que ele sente que chegou a hora. E ele fala com Deus assim: glorifica o teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe desse autoridade. Ele entende, Jesus entende que Deus deu autoridade para ele. Para quê? Para conceder vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E o que é a vida eterna? Será que passa na nossa cabeça que a vida eterna é a gente morrer e ir para o céu? Será que passa pela nossa cabeça que a vida eterna é não ir para o inferno? O que passa na nossa cabeça? Só que aqui ele foi bem rápido, ele falou assim: a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A vida eterna é conhecer Jesus. Não tem nada mais, nada menos. A vida eterna é conhecer Jesus. E como que é esse conhecimento? Conhecer Jesus
É pelo tempo que eu tenho de vida na igreja? Não. É por quantas vezes que eu já li a Bíblia toda? Não. É pelo tanto de pessoas que eu discipulo? Não. É pelos meus anos de vida? Não. Gente, conhecer Jesus nunca acaba. É ilimitado. Sempre tem algo mais para a gente conhecer. Conhecer Jesus depende da gente conhecer o Pai. Conhecer Jesus depende de quê? Da gente ter intimidade com Ele. E o que é ter intimidade? É mais do que conhecer. Várias vezes nos evangelhos, a Bíblia diz que ninguém conhece ao Pai se não for através dele. Mas a gente precisa conhecer de verdade, sabe? Não é esse conhecimento assim, que a gente lê a Bíblia e a gente fala assim, olha, conheço Jesus. Ah, eu tenho 30 anos que eu me converti, eu conheço Jesus. Conhecer de verdade, sabe? Conhecer de viver com Ele, conhecer de ter experiências com Ele, conhecer de compartilhar coisas com Ele e de receber as coisas que Ele compartilha com cada um de nós. Lá em Oséias 6:3 fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus. A vida eterna para a gente tem que ser sim, crescer e prosseguir em conhecer. Não tem limite. Não tem um curso de teologia que eu fiz e aí eu falo, beleza, eu tenho diploma, agora eu conheço Jesus. Não tem essa regra. Nós precisamos sim, cada vez mais crescer em conhecer Ele. Para que isso? Mas para que eu vou conhecer Jesus? Sabe por quê? Porque aqui ele estava falando para os discípulos, e eu acredito que isso hoje é uma verdade nas nossas vidas. Ele está nos preparando para o dia que ele vai vir. E no dia que ele vier, nós precisamos ser encontrados por ele. Nós não podemos ser como estranhos. Sabe lá na passagem das 10 virgens? 5 eram estranhas. Ele falou, não te conheço. Então, muitas vezes, a gente precisa avaliar isso dentro da nossa vida, assim, eu estou na igreja, eu estou servindo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, estou querendo ser cada vez mais parecido com Jesus, mas será que Ele está me encontrando? Será que se Ele vier essa noite, Ele vai me encontrar? Como que está o nosso coração? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se nós lermos a Bíblia, textos da Bíblia, simplesmente com o objetivo de acumular conhecimento, nós não vamos conhecer. Porque é um texto. É um texto que é um livro, como um livro qualquer. Se eu pegar a Bíblia para ler com o objetivo de adquirir conhecimento, eu vou simplesmente adquirir conhecimento, mas eu não vou desfrutar da palavra viva e eficaz. Por quê? Porque a palavra só vai ser viva e eficaz quando eu pego alguma coisa daqui e aplico na onde? Na minha cruz, na minha vida, no que eu estou vivendo, na minha forma de criar os meus filhos, na forma como eu me comporto no meu casamento, na forma como eu ajo no meu trabalho. Quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, aí sim ela se torna viva e eficaz. Porque senão é mais um livro. E muitas vezes a gente conversando com algumas pessoas, as pessoas acham que é um prêmio, assim, né? Já li a Bíblia 5 vezes. Em um ano eu leio 3 vezes a Bíblia, todo ano. Ah, eu leio um livro por dia, um livro por semana. Isso não importa, sabe? Isso para Jesus não tem importância. O que importa de verdade é o quanto daquilo que nós lemos nós conseguimos aplicar na nossa vida. Não importa se é um livro, não importa se é uma palavra, não importa se é um versículo por semana, não importa. O que nós não podemos é deixar de aplicar aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos,
deixar de aplicar aquilo. Porque senão é simplesmente um livro que nós estamos lendo. E Salmos 25:14 fala assim: a intimidade com o Senhor é para os que temem, os que o temem, os quais Ele dará a conhecer essa aliança. A aliança do Senhor, ela é revelada para aqueles que o temem. E temer é diferente de ter medo. Temor traz assim um sentido de admiração, um desejo de agradar. Traz um sentido de ter um coração grato. Quando eu falo assim, eu temo ao Senhor. É diferente de quando eu falo, eu tenho medo do Senhor. Vocês conseguem entender que existe essa diferença? Porque quem tem medo não ama. Agora, quem teme quer amar mais. Quem teme já ama e quer amar mais. Isso é muito fácil a gente ver quando ele nos traz discernimento sobre o pecado. Existiam coisas que a gente cometia e que a gente não comete mais hoje, não com medo de ir para o inferno. Vocês concordam? Não é por isso, mas porque a gente teme. Então tem coisas que não fazem parte mais daqueles pecados lá a lista dos pecados, matar, roubar, adulterar. Não. Mas existem pecados que o Espírito Santo nos convence de que é pecado e que a gente deixa de fazer, não é por medo, é porque nós tememos a Deus. E por quê? Porque nós amamos Ele mais do que tudo. Então nós fazemos, não é por medo, nós fazemos por amor. Então nós abrimos mão daquilo que talvez para a sociedade não é pecado, mas nós deixamos de fazer sim. Porque nós queremos sim ser cada vez mais parecidos com Ele. Nós queremos sim ser encontrados por Ele. E no meio da nossa jornada, da nossa vida, a gente precisa achar esse lugar de admiração, sabe? Muitas vezes a gente vem na igreja, mas... sabe, tem o louvor, não existe aquela reverência, sabe? A presença de Deus, aquela reverência ao momento de adoração, aquela reverência ao momento da palavra, a reverência ao momento do ofertório, sim, porque a Bíblia diz que a gente não pode ir na casa do Senhor de mãos vazias, e muitas vezes a gente nem se preocupa com isso. Hoje não levei. Isso é falta de reverência a Ele. Então, muitas vezes, nós precisamos sim nos policiar, porque a gente entra num automático que a gente vai fazendo as coisas, achando que está tudo certo, mas a gente não está fazendo da forma que deve ser feita. Então, você pode falar assim, tá, mas de forma prática, o que eu posso fazer para ter mais intimidade, para conhecer mais, para que Jesus encontre em nós um lugar de repouso? O que eu posso fazer de forma prática? E aí eu posso falar para você, olha, ora mais, jejua mais, medita mais na palavra dele, não só leia, mas medite na palavra dele. Mas uma coisa que eu acho mais, que eu tenho certeza que é mais importante do que fazer todas essas outras coisas, não estou falando que não é importante. Orar, jejuar e meditar é importante sim. Mas estar na presença dele, estar na presença de Jesus, é algo mais importante do que todas as coisas. E na semana passada eu ouvi um apóstolo falando assim, ele contando uma história e falando assim, quais são as características de uma pessoa bem-aventurada? E ele falou uma coisa que eu falei, puxa vida, isso é verdade. Ele falou assim, olha, uma das características mais marcantes de uma pessoa bem-aventurada é que quando ela senta, ela está sentada. Quando ela levanta, ela está de pé.
Quando ela está brincando com os filhos dela, ela está brincando com os filhos dela. Quando ela está trabalhando, ela está trabalhando. E quando ela está com Deus, ela está com Deus. E isso muitas vezes é difícil para a gente, porque a gente entra no automático, principalmente mulher que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente está ensinando os filhos a fazer a tarefa, e fazendo comida, e atendendo o telefone, e escrevendo um e-mail. Eu faço isso perfeitamente. E aí, você se pega sentada em pé. Você se vê numa situação que você deveria estar simplesmente ali com Jesus, e você está pensando na sua agenda da semana com Jesus. Isso é algo que, se a gente não ficar muito atento, isso nos rouba. E aí a gente não consegue ter prazer em nada. A gente vai na academia fazer um exercício, a gente não consegue ter prazer, porque a gente está lá, olha, pensando na louça que tem que lavar depois. Ou a gente está ali, tendo o nosso tempo com os nossos filhos, e a gente está pensando, meu Deus, depois eu tenho que passar roupa. E a gente acaba se perdendo nesses montes de coisas que a gente precisa fazer. Então, eu achei muito lindo ele falar isso. Olha, uma das principais características de um bem-aventurado é que quando ele senta, ele está sentado. Quando ele corre, ele está correndo. E quando ele está com Jesus, ele só está com Jesus. E muitas vezes a gente está com Jesus e a gente está com o nosso celular. A gente está com Jesus e a gente está com outros livros abertos. Então nós precisamos sim separar um momento de estar sós com Ele. Por quê? A gente não quer ter intimidade com Ele. A gente não consegue ter intimidade se a gente não estiver num lugar reservado. A gente não consegue ter intimidade se a gente não consegue se despir. Então, muitas vezes, o nada nos rouba. O nada, não precisa ter motivo. E aí a gente pensa assim, quantas vezes a gente anda com Jesus, a gente pede por certas coisas, passa ano, entra ano, quero conhecer mais, quero cada vez ser mais parecido, e algumas coisas não mudam. Por quê? Porque muitas vezes Jesus fica no campo da ideia. A gente vem para a igreja, a gente consegue adorar, a gente consegue participar do ofertório, a gente consegue ouvir a palavra, mas Jesus está no campo da ideia. Sabe, Ele está aqui. Só a gente que esqueceu de estar com Ele. E você pode pensar assim, quando eu estou no meu tempo com Jesus, eu não preciso falar, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós precisamos entender que nós precisamos falar sim. Não existe relacionamento sem fala. Um dos maiores problemas de casais que a gente vê é falha na comunicação. Sabe? Que o marido fala e a esposa está pensando em tudo, menos no que o marido está falando, e vice-versa. Então, da mesma forma, no nosso relacionamento com Jesus, é do mesmo jeito. Muitas vezes Ele está falando, a gente acha que Ele não está falando, mas Ele está falando, só que nós estamos dispersos. Outras vezes, a gente está ouvindo tudo, a gente está falando com todo mundo, a vizinhança toda sabe o problema que você está vivendo, menos Jesus. Porque você esqueceu de falar para Ele. E Ele quer se relacionar com você. O foco de Jesus é esse relacionamento. O véu foi rasgado para quê? Para esse relacionamento, esse acesso. E nós vamos impedir? Nós não vamos falar? Nós não vamos colocar para fora? Mas eu não consigo.
Se rasgue na presença dele. Muitas vezes é só lágrima, chora na presença dele. Não precisa chorar na presença da sua amiga, não. Chora na presença dele. Porque é ele que pode fazer algo por você, é ele que pode mudar a situação que você está vivendo. Não é sua amiga, não é discipuladora, não é pastor. É ele que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Então é na presença dele que nós precisamos nos despir. Crescer em intimidade é a prática do quê? Do estar presente. Isso sim é crescer em intimidade. Nós precisamos comparecer à presença dele. Se isso hoje precisa de uma coisa assim que você pensa assim, nossa, não é espiritual, eu preciso agendar. Agenda a nossa agenda. Qual o problema? Se a gente tem um compromisso, a gente agenda na nossa agenda, podemos agendar na nossa agenda um compromisso com ele, separar aquele momento para ele, comparecer à presença dele. É importante para Jesus saber que você foi em algum lugar por causa da presença dele. E muitas vezes nós nos perdemos, nós viemos até a igreja por causa de alguém, mas não por causa da presença dele. E esse lugar da presença dele, sabe onde que pode ser? No seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro. Você escolhe o lugar. Ele não é exigente. Mas muitas vezes nós precisamos sim, sabe? Separar um lugar que seja prazeroso, um café, e ter prazer na presença dele. Isso que nós precisamos aprender, a ter prazer, não ser algo pesado. No começo, se você não tem costume de fazer isso, vai ser pesado. Ah, que coisa nada a ver, eu vou sentar aqui, esperar Jesus vir. Faz isso do jeito que você precisar fazer, mas isso um dia vai ser normal. Um dia você vai estar em qualquer lugar que esteja e contemplando a presença dele, se relacionando com ele, falando em intimidade com ele. Nós precisamos entender que o nosso primeiro ministério é ministrar ao Senhor. E isso não é só quando a gente está aqui na igreja. Nós viemos na igreja normalmente uma vez por semana. Nós não podemos esperar uma vez na semana para nós nos relacionarmos com Ele. Esse relacionamento, para ser íntimo, esse relacionamento precisa ser diário. Esse relacionamento precisa ser mais do que diário. A gente vê no livro de Salmos, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele nos mostra em alguns versículos. Lá em Salmo 119, 164, Davi fala assim: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça do seu juízo. Quer uma forma prática? 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça do seu juízo. Tá pouco? Salmos 163, 6 fala assim: no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Então, se você quer um padrão alto para começar, 7 vezes no dia e durante a vigília da noite. Isso quer dizer que tem que ser o tempo todo. Isso para os nossos dias é o tempo todo. É incessante. E você vai falar: não, agora, a partir de agora eu não trabalho, eu não faço mais nada, eu só meu tempo. Não. É carregando a nossa cruz, é fazendo o que nós precisamos fazer. Claro que sim, você precisa separar um tempo que seja só você e ele, você não fazendo nada. Mas nós precisamos meditar nele todo momento das nossas vidas. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que as nossas atitudes sejam as atitudes dele. Quando a gente está armado com a palavra de Deus, o nosso procedimento, as nossas falas, o nosso comportamento passa a ser o comportamento que ele teria. Não vai ser mais os nossos. Ele vai nos moldando.
Lá em Salmo 119, 102, fala assim: eu não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensinas. 119, 1 e 2 fala: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os teus preceitos e os buscam de todo o coração. Intimidade, meus irmãos, requer esforço. Nós não vamos conseguir ter intimidade sem esforço, sem nos forçar, sem ter que abrir mão de alguma coisa, sem ter que deixar de fazer algo para alcançar esse nível de intimidade que Ele quer. É só com esforço. Não tem fácil, não tem um jeito fácil. E aqui fala que Davi tinha prazer nas escrituras, ele tinha prazer nos estatutos. Ele nasceu com esse prazer? Eu não sei. Talvez não. Mas à medida que ele foi fazendo, ele foi tendo prazer nisso. E isso começou a ser hábito. E isso começou a não ser pesado para ele. Porque quando a gente entende, quando a gente ama uma pessoa, que pessoas nos decepcionam. Jesus é o único que nunca vai nos decepcionar. Mas como é prazeroso a gente preparar a mesa para uma pessoa que a gente ama, que a gente honra, para receber alguém, né? Como é gostoso isso. Então nós precisamos sim entender que esse nível de honra, esse prazer que a gente tem muitas vezes em agradar alguém, ele precisa ser muito maior para Jesus. E muitas vezes a gente negocia as verdades de Deus nas nossas vidas. A gente planeja alguma coisa e a gente fala assim: olha, planejei, vou começar a fazer isso agora. E eu vou nisso até o fim. É isso que Jesus quer para mim agora. E aí você começa a fazer, vai fazendo, e aí começa a vir as dificuldades. O que você faz? Desiste e começa a fazer outra coisa. Aí você começa a fazer outra coisa, começa a fazer, está todo empolgado, agora é de Deus, foi Jesus que falou. E para. Vem a dificuldade e você para. Quando isso acontece nas nossas vidas, está falando o seguinte, tipo, eu não vou até um fim. Eu não consigo prosseguir em algo. E isso, muitas vezes, é algo que Jesus falou. É algo que Jesus falou para você fazer. Ele não falou que ia ser fácil. Ele não falou que ia ser leve. Ele falou que ia ter aflição, mas tem de bom ânimo. Só que quando vem a dificuldade, a gente quer parar. A gente quer falar que não é de Deus mais. E Deus não é Deus de confusão. Nós sabemos que Deus não é Deus de confusão. Nós, às vezes, confundimos as coisas, mas Deus nunca é Deus de confusão. Então, se Ele nos deu algo para fazer, nós precisamos ir e persistir até o fim. Nós não podemos começar algo e parar porque ficou difícil. Lá em Tiago 1,8 fala assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de ânimo dobre é o homem de ânimo duplo. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. E uma pessoa que começa uma coisa, para, começa outra, para, começa outra e para, é uma pessoa inconstante. E uma pessoa inconstante traz o quê? Desconfiança. A gente não confia em uma pessoa que é inconstante. E, normalmente, se nós temos o hábito de nos desrespeitar em algo que a gente se determina a fazer, e a gente se desrespeita deixando de fazer, isso prova que a nossa fé é volátil. Eu acreditei, eu comprei as coisas, vou começar esse trabalho, vou fazer isso e não vou desistir. Faz, começa a vender, não dá. Ah, não.
não é para mim, é outra coisa que Jesus quer. Isso fala de uma fé volátil, uma fé que se perde. E quando nós... Tudo que aquilo que muitas vezes nós violamos, aquilo que a nossa própria fé nos propõe, algo que Jesus nos pediu, algo que foi uma determinação que nós cremos que foi do Senhor, e a gente negligencia, a gente, de certa forma, está duvidando. E nós nunca vamos ter, se a gente é assim, inconstante, nós nunca vamos ter certeza e convicção de que é algo do Senhor. Então, muitas vezes, Ele já falou muitas coisas para você, já falou muitas coisas para mim, só que como nós fomos inconstantes, nós deixamos de fazer aquilo como se aquilo não fosse o que Deus pediu. E fé parcial e dividida não cresce. Fé parcial e dividida não cresce. Se você crê que é algo que Jesus falou, mas você crê que aquela outra oportunidade também é para você, é uma fé dividida. Você tem que optar por um lado ou para o outro. E como eu falei na semana passada, nós não podemos nos perder naquilo que Jesus tem nos pedido. Nós não podemos nos perder. Nós precisamos ter a certeza, a convicção daquilo que Ele nos pediu para fazer. E prosseguir. E vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas nós precisamos prosseguir. Talvez a gente não consegue fazer exatamente aquilo que Ele nos pediu para fazer. Mas a gente precisa ir fazendo. A gente precisa ir nos aperfeiçoando. Até que um dia seja feito aquilo que Ele nos pediu para fazer. Mas muitas vezes Jesus já falou. Jesus já falou há 2 anos. E a gente está esperando. A gente está esperando, a gente não se move, a gente não muda. E Jesus já falou. E muitas vezes dá uma impressão que tipo, Jesus está querendo assim, que a gente está querendo que Jesus venha de um lugar tão distante e falar: ó, reverendo João, eu vim aqui para te falar, deixa de fazer isso, começa a fazer aquilo. E a gente está esperando. Só que Ele não vai vir, Ele já falou. Na intimidade, Ele já falou no seu coração o que é para você fazer. Na intimidade, Ele já falou o que é para você deixar de fazer. Mas você ainda não fez. Porque você está esperando que Ele venha. Mas Ele está nos preparando. E como Ele está nos preparando, Ele está nos alertando que Ele está falando. E que nós precisamos estar sensíveis à palavra dEle. Sensíveis à voz dEle. A voz dEle, gente, muitas vezes não vai vir de um pastor. Quando Jesus quer falar algo com a gente, Ele usa mula, Ele usa cachorro, Ele usa pampam de carro, Ele usa infinitas coisas. Ele usa infinitas formas. Nós precisamos estar sensíveis à voz dEle. Muitas vezes a gente pensa, não, só quando eu estou na igreja que eu escuto a voz de Deus. Não é só quando você está na igreja que você escuta a voz de Deus. Ele está falando o tempo todo. Se você tiver intimidade com Ele, na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, tomando banho, Ele vai falar com você. E você precisa discernir que é a voz do Senhor. Só que se for uma voz de quem você não conhece, você não consegue discernir que é Ele falando. Agora, quando é a voz de alguém que a gente conhece, a luz pode estar toda apagada, mas a gente sabe assim, ó, fulano está aqui. A intimidade é gerada com relacionamento. Esse ano eu vou fazer 17 anos de casada. E é incrível como que
pelo olhar, quando você tem intimidade com o seu cônjuge, através do olhar dele, não precisa dele estar falando, não precisa dele estar coçando. O meu expressa muito coçando, mas muitas vezes ele não está coçando. E através do olhar eu consigo saber, ele está pensando que vai dar ruim. Por quê? Porque a gente já criou esse nível de intimidade que vai além de palavras. E que eu consigo entender ele pelo olhar, ele consegue me entender pelo olhar. E é esse nível de intimidade que nós precisamos buscar. Nós fomos criados para o casamento. Não é você, mocinha, foi criada para o casamento. Não, todos nós, a igreja, a noiva de Cristo, fomos criados para o casamento. Nós precisamos entender isso. E ele vai casar com quem? Ele vai casar com quem ele conhece. Lá em Romanos 12, 11, fala assim: cuidado, não sejais vagarosos. E esses dias eu descobri que tem uma versão em inglês, eu não sei o nome, mas a tradução dela fala assim: nunca sejam preguiçosos, trabalhem duro, façam a obra do Senhor com entusiasmo. Eu achei que, sabe, tá falando de um jeito que eu gosto mais direto. Nunca sejam preguiçosos, trabalhem duro, façam a obra do Senhor com entusiasmo. Eu não estou falando aqui de um dia que você acorda desanimado, que você está cansado pelas coisas que você está vivendo, pelo dia a dia, pelos problemas que você está enfrentando. Eu não estou falando disso, porque todos nós somos de carne e osso e todos nós cansamos um dia. Mas aqui está falando de preguiça, a preguiça do braço curto. Sabe, aquela preguiça assim, eu quero tomar água, mas entre eu pegar o copo e levar até a minha boca, dá uma preguiça. E muitas vezes a gente tem essa preguiça até de relacionar com Ele. Não precisa da gente fazer nada, não precisa da gente arrumar a mesa, não precisa da gente ir em algum lugar, mas muitas vezes nós somos preguiçosos em nos encontrar com Ele. Ou somos preguiçosos em fazer aquilo que Ele tem nos pedido para fazer. Porque a obra do Senhor é feita através de nós, imperfeitos. Mas nós temos, todos nós aqui temos um chamado: ide pregar o Evangelho. Esse chamado é do pastor? Não é do pastor. Esse chamado é do apóstolo? Não é do apóstolo. Todos nós precisamos ter tatuado aqui dentro de nós, tatuado no nosso coração. Porque é uma função nossa. Nós conhecemos Ele. Nós precisamos ir e pregar o Evangelho. Nós precisamos levar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós experimentamos, a outras pessoas que não tiveram essa oportunidade ainda. É o nosso papel, é o nosso chamado. E Paulo fala para Timóteo: não negligencie o dom que está sobre você. Antes, seja diligente. Ser diligente é diferente de ser negligente. E nós somos negligentes quando nós deixamos de fazer algo que é para nós fazermos. Para quê? Para que deixar de ser diligente? Para que o crescimento da sua fé seja notório a outros. O crescimento da nossa fé é importante para quê? Para a gente se tornar o tal? Para a gente ser reconhecido? Não.
a nossa fé precisa ser notória a outras pessoas que ainda não conheceram. Então, todas as vezes que nós compartilhamos experiências que nós vivemos com Deus, nós estamos sim deixando a nossa fé ser notória. Olha, Jesus fez isso na minha vida. Jesus mudou o cenário da minha casa. A Edmara compartilhou aqui no ofertório: a minha casa é um milagre. E eu conheço ela e eu sei que a casa dela é um fruto de milagre. Para quê? Para eles serem o casal top? Não. Para que a honra e a glória do nome do Senhor seja engrandecido. Então eles vão ter a oportunidade de compartilhar com outras pessoas que estão vivendo o problema que eles viveram e falar: olha, eu tenho uma família linda que Jesus me deu. A minha vida estava perdida. Eu estava na sarjeta, mas o Senhor me encontrou. E olha a família maravilhosa que o Senhor me deu. Olha o que Jesus fez. Isso dá ânimo, isso dá esperança. Isso dá, para quem não conhece Jesus, uma luz no fim do túnel. Mas as pessoas conseguem enxergar de uma forma real. Aconteceu um milagre. Ele era perdido. Que benefício que eu posso trazer para alguém se eu sou uma pessoa estagnada? Ou se eu sou uma pessoa inconstante? Que benefício que eu consigo trazer para alguém? Se eu venho na igreja todos os domingos, sirvo ali na mesa de som todos os domingos e nada muda na minha vida. Seu colega de trabalho vai olhar e falar: Paulo, estou vendo você lá na igreja todo domingo, serve, líder do GC. Mano, e nada muda? Não, a nossa fé precisa estar em crescimento. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar de nível para isso, para que as pessoas consigam ver que nós estamos prosseguindo. E ele passa por dificuldade, ele passa por luta? Claro que passa. Porque é assim, é através das lutas, é através das dificuldades que o colega de trabalho vai ser achado, vai ser encontrado por Jesus. Vai ver que na vida dele também pode acontecer isso. O progresso da nossa fé precisa aparecer para as outras pessoas. Nós precisamos entender que nós precisamos ser precursores no agir. Nós precisamos parar de dar desculpas, parar de falar: é o meu líder, parar de falar: é o presidente que deveria fazer, parar de falar: é o sistema de saúde pública que deveria fazer isso. E nós precisamos ser precursores no agir. Nós precisamos sim entender isso de verdade. Porque quando nós entendemos isso, é sinal que nós conhecemos Jesus. É sinal que a gente quer fazer diferença. A gente não está conformado com o que a gente está, onde a gente está. Há um tempo atrás, eu não lembro se foi uns 2 anos atrás, o Ellison participou de um evento na Câmara dos Vereadores. Eu me esqueci aqui que evento que era. Conselho de... É uma homenagem, né? Ele recebeu um convite de que a igreja seria homenageada e várias igrejas, vários pastores de várias igrejas de Pindamonhangaba foram até a Câmara dos Vereadores para receber essa homenagem. E foi muito legal, assim, eu nunca tinha participado disso e foi uma experiência única, assim. O Ellison também nunca tinha participado. E ali a gente viu vários pastores usando aquele momento, né, já que estavam sendo homenageados, usando aquele momento para
fazer uma publicidade da sua igreja, fazer uma publicidade de quem, da sua igreja não, porque eles falaram mais de si mesmo do que da igreja, né? Então, assim, era como se fosse uma vitrine. E foi muito legal, assim, que o Ellison não sabia como que ele ia se portar, o que ele ia falar, ele não se preparou para aquilo, ele não sabia como que seria. E foi muito interessante, porque apesar de todos os pastores que tinham subido lá e que tinham ter falado deles mesmos, a experiência que eles tinham, os cursos que eles tinham feito, quanto tempo que eles cuidavam de uma igreja, quantos membros que a igreja deles tinham, quantos metros que a igreja deles tinham, em nenhum momento o Ellison falou sobre ele. E ele falou assim: olha, nós somos a Poema, a gente está há pouco tempo aqui na cidade, mas nós estamos aqui para servir. E foi muito interessante, porque depois que acabou a homenagem, um dos vereadores chamou ele assim no particular e falou: olha, qualquer coisa que vocês precisarem lá, pode contar com a gente, viu? E ele falou assim: imagina, eu não vou te amar. Nós estamos aqui para servir a cidade. A igreja Poema está aqui para servir a cidade. Nós não esperamos que a prefeitura de Pindamonhangaba sirva a igreja. E isso muda tudo quando a gente começa a pensar assim. Quando a gente deixa de transferir a responsabilidade para o outro e assume a nossa responsabilidade, a gente faz o que precisa ser feito. Ah, mas o outro deveria fazer, o outro deveria, mas enquanto ele não faz, passa. E quando nós pensamos assim, nós passamos a ser precursores daquilo que Jesus nos chamou. Tiago diz que é fé e ação. Se nós só formos ouvintes e nós não formos praticantes da palavra, nada acontece nas nossas vidas. A nossa fé não se torna aperfeiçoada. E as pessoas não reconhecem a nossa fé, porque ela não foi aperfeiçoada. Se a gente fala de uma fé que ela não passa a ser atitude, nós não estamos nos tornando parecidos com Ele. A gente não pode falar, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, se a gente continua vivendo. Então, muitas vezes a gente usa essa frase tá na Bíblia, mas a gente usa ela de para-choque. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Só que você não deixa Cristo viver. Na hora que Jesus quer tomar o controle, tomar a direção e viver a sua vida, e você ser só um fantoche dele, você não deixa. Você toma tudo da mão dele e fala: não, Jesus, é do jeito que eu quero. É na hora que eu quero, é quando eu estiver pronta que eu vou começar a fazer. E não é assim. Ele é soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, Ele é soberano. Então nós precisamos sim que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Cristo vive em mim, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ele dirige a minha vida, Ele tem o poder de decisão sobre a minha vida. Se Ele faz, amém. Se Ele não fez agora, amém também. Eu estou sendo moldada, eu estou sendo aperfeiçoada. A vontade dEle precisa prevalecer nas nossas vidas, apesar de todas as coisas que nós estamos vivendo. E se eu falo que eu tenho fé para alguma coisa, mas eu não ajo em direção àquilo, eu não tenho fé. Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós sabemos que ela existe.
Isso é uma fé de verdade. Então existem situações na sua vida, na minha vida, que ao olho nu eu ainda não vi. Eu ainda não sei como vai terminar aos meus olhos. Mas eu tenho que crer pela fé que vai acontecer. Essa é a chave, essa é a certeza garantida para todos nós. E nós precisamos acessar esse lugar. Onde estão essas coisas? Conhecendo Ele cada vez mais. Acessando esse lugar, acessando os mistérios, acessando as coisas que nós não conseguimos ver no olho nu. A fé passiva nos faz acreditar, muitas vezes, que nós temos uma promessa. Já viu aquele ditado, quem tem promessa não morre? O ano passado foi um ano para quebrar esses paradigmas, né? Infelizmente, a gente viu muita gente que tem promessa e morreu. E tem alguma coisa de errado? Alguma coisa saiu fora do controle de Deus? Não. Saiu do nosso. Saiu do nosso, porque a gente não esperava. Mas nada sai do controle de Deus. Mas quando a gente tem uma fé passiva, a gente pensa assim, eu vou viver de qualquer jeito, não tem pressa, porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida, e ela vai se cumprir. Só que nós esquecemos muitas vezes que tem uma promessa? Tem. Mas nós precisamos ser essa pessoa da promessa. Se a gente não for a pessoa da promessa, a promessa vai acontecer para todo mundo, mas menos na nossa vida. A promessa vai se cumprir na minha vida e na sua vida quando eu e você nos tornamos a pessoa da promessa. Quando eu e você entendemos a nossa responsabilidade em conhecer, a responsabilidade em obedecer, a responsabilidade em agir de acordo com aquilo que Ele está nos falando. Isso é fé em ação. Eu estou repetindo isso aqui, eu acho que o Ellison já pregou, fé em ação. Olha, Jesus está dando mais uma chance para a gente. Fé em ação, gente, fé em ação. Não é só crer, é sair do lugar, é ser diferente. O louvor pode me ajudar aqui que eu estou terminando. Intimidade requer esforço, não tem como. É difícil mesmo. Precisamos nos esforçar em ser parecidos com Ele. Nós temos, infelizmente, mas todos nós temos uma natureza dentro de nós que torna difícil o fato de sermos parecidos com Ele. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Nós fomos criados, esses dias eu estava ouvindo, nós fomos criados para administrar o jardim, né? Então, muitas vezes, nós pensamos, se não fosse Adão e Eva, a gente não precisaria trabalhar. Não tem nada disso. Adão e Eva foi criado para administrar todas as coisas. Assim como eu e você fomos criados para administrar todas as coisas. Só que quando nós entendemos que nós estamos fazendo para o Senhor, quando nós entendemos o nosso papel de mordomo na nossa casa, no nosso carro, na nossa própria vida, esse trabalho não é árduo, esse trabalho não é pesado. Por quê? Porque a gente faz com prazer. A gente conhece já a vontade dEle. Então isso é prazeroso. Eu acho que é como você administrar uma empresa. Quando você conhece o que o dono, o que o proprietário da empresa quer, você faz com prazer aquilo.
Se você não conhece, você muitas vezes fica perdido, mas quando você conhece, você já sabe o que vai dar lucro, você já sabe o que vai fazer bem para o negócio, então é mais fácil. É prazeroso, não é pesado. Muitas vezes nós nos desgastamos, nós nos debatemos, nós nos flagelamos, por quê? Porque a gente sabe todas as coisas, menos a vontade dele, menos o que ele quer que nós saibamos. Hoje nós temos a internet que nos ajuda em muitos pontos, muitos pontos. O que seria das nossas vidas sem a internet? Mas ao mesmo tempo, isso nos faz nos perder. É tanta coisa que a gente consegue acessar, é tanta coisa que a gente não sabe e que a gente coloca lá no Google e que a gente passa a saber, que a gente passa a se tornar um tudólogo. Aprendi esse nome, esse adjetivo, esses dias. Então, se você está falando sobre sapato xadrez, você joga no Google, você sabe a origem do sapato xadrez, como que é feito, como que é, não sei o que, não sei o que. Você acha que você está entendendo tudo, que você é um entendedor daquilo. Mas não é. É só um conhecimento ali superficial que você adquiriu. Então, a gente se perde achando que nós sabemos muito de muitas coisas, mas na realidade, na profundidade, a gente não sabe nada de nada. Então, que Jesus desperte em nós essa vontade, esse querer, esse desejo em ter prazer em conhecê-lo. Para quê? Para nos orgulharmos? Não. Para que outras pessoas venham a conhecer Ele através das nossas vidas. Venham conhecer Ele através dos nossos testemunhos. Venham conhecer eles através da nossa forma de lidar com determinadas situações das nossas vidas. Nós precisamos entender que nós fomos criados para sermos perfeitos. Hoje nós não somos perfeitos. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos sim ser desconstruídos, todos nós. E modelados por Ele. Modelados da forma que nós achamos que deve ser, com as medidas que nós achamos que deve ser, não. Modelados segundo a vontade dEle. Modelados segundo a perfeição dEle. E que muitas vezes são valores invertidos aos nossos. É a perfeição dEle, é do jeito dEle. Ser a forma perfeita que Ele nos criou para ser. Amém? Coloque a mão no seu coração agora. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Jesus, tudo aquilo que o Senhor quis nos trazer entendimento, quis nos trazer uma expansão na nossa mente com relação a te conhecer, Pai. Nós queremos mais, Pai. Nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos de Ti. Nós entendemos que nós não somos nada sem Ti. Nós queremos sim, Jesus, ser mordomos perfeitos. Nós queremos sim ser mordomos das nossas vidas, da forma que o Senhor quer que nós sejamos. Nós não queremos atrapalhar a obra que o Senhor quer fazer em nós, Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, Jesus. Nos conduz a esse lugar, nos conduz à sua vontade, nos conduz a esse desejo de te conhecer mais. Jesus, que por muitas vezes isso exija um esforço total das nossas vidas, Pai.
mas que a gente consiga entregar, que a gente consiga sim fazer esse esforço, porque nós sabemos que vai valer a pena. Nós sabemos que existe um propósito, Pai. Nós queremos sim ser encontrados, ser achados pelo Senhor. Nós não queremos, Jesus, ser encontrados cansados do muito fazer. Nós queremos sim ser encontrados e ter feito aquilo que o Senhor nos deu para fazer, Jesus. Nos traz esse entendimento, Jesus. Nos conduz a esse lugar, Jesus. Nos conduz a esse lugar mais alto, Jesus. Nos conduz a esse lugar onde só a sua voz nós podemos ouvir. Nos conduz a esse lugar, Jesus, quando nós conseguimos fechar todas as outras vozes que têm falado nas nossas vidas, Pai. Nos conduz a esse lugar, Jesus, quando Satanás não tem prioridade para falar aos nossos ouvidos, mas que a gente possa ouvir só a sua voz, Jesus, só a sua voz. Vem, Espírito Santo, nós permitimos, nós precisamos, nós dependemos da sua vontade sobre as nossas vidas. Conduz a esse lugar, Espírito Santo.